Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estou aqui regulando a imagem aqui ainda. Né? Está começando mais um diário de um professor em quarentena. Aqui no dia, né, neste céu nublado. Veja o céu desta manhã tão cinza. Pois é, aqui Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, América do Sul, mundo. Aqui um professor em isolamento social, em distanciamento social, expondo para vocês neste canal do YouTube, nesta série, né? Vou botar no Netflix depois. Série de um professor em quarentena, trazendo argumentos, dicas, opiniões jurídicas a respeito de determinados fatos, de determinadas circunstâncias, todas relacionadas ao direito processual civil. E já estão me pedindo, né? Eu sei, eu estou enrolando, vai sair diário de ética também, tá? Se não sair diário de ética, sai filme, sai imagem, sai gravação, vai sair coisa de ética também, pessoal aí, não se preocupa. Alguma coisa nós vamos discutir, nós vamos debater em cima da matéria, né, da disciplina de ética profissional. Mas por enquanto, direito processual civil, aquilo que eu chamo, aquilo que já conhece das minhas aulas do CEISC, direito processual civil com alegria. Tá? Bom, eu tenho separado temas, né, de acordo com os pedidos de vocês. Eu vou sempre manter essa ideia de que quem pauta o diário de um professor em quarentena são vocês, pessoal que acompanha, que já se inscreveu. Não te inscreveu ainda? Te inscreve aí, cacete. Te inscreve, curte. Se não gostou, eu repito. Se não gostou, não olha, não descurte. Não põe aquele trocinho assim, ó. É triste, magoa o coraçãozinho, tá? Vamos lá. Eu quero debater hoje com vocês. Vamos tentar montar uma ideia a respeito de coisa julgada. E se der tempo, ação rescisória. Senão a gente faz ação rescisória num outro vídeo, num outro momento. Não sei se vocês notaram, eu estou na rua, na minha casa, eu estou em quarentena, isolamento social, distanciamento social, mas eu posso ir para o pátio, né? E tem os passarinhos, né? Então eu estou sendo iluminado, né? Esse céu cinza, castanho, né? Ele, Renato Russo, iluminam esse dia e os passarinhos cantando. Vocês não estão ouvindo? Mas acreditem em mim, ó. Eles estão cantando. Eles disseram, boa, Fetter, vamos fazer um videozinho de coisa julgada. Olha só, para pensar em coisa julgada, né, vocês têm que pensar o seguinte, em decisão de mérito. Tá? E para entender o que é decisão de mérito, vocês têm que partir de dois pressupostos. Tá? A decisão de mérito, como regra, é aquela que julga os pedidos. Aonde estão os pedidos? Na petição inicial. Então o magistrado, quando julgar os pedidos, e como é que ele julga os pedidos? Procedentes, improcedentes ou parcialmente procedentes? Julgou, aqui na rua também tem barulho de caminhão subindo, tá? Mas isso é para deixar legal os troços aqui. Tá? Se vocês não estão ouvindo, ótimo, eu tô, ele fica no ouvido. Aqui tem uns 100 metros assim, tem uma estrada lá, que é uma lomba, e aí os caminhões sobem, né? É que nem Alfa Romeo subindo a lomba, os caminhões aqui, né? 100 metros de distância e vem tudo para cá, assim, para atrapalhar o meu vídeo. Mas é para deixar legal, né? Para deixar ele real, para dar realidade. Né? Eu estava falando de decisão de mérito. E a decisão de mérito, como regra, é aquela que julga os pedidos, e os pedidos devem ser julgados procedentes, improcedentes ou parcialmente procedentes. Aí nós temos uma decisão de mérito, certo? Mas tem uma outra circunstância. O legislador resolveu também transformar em mérito outras duas decisões. Quais? Quando houver reconhecimento de prescrição ou de decadência, temos um julgamento de mérito. Quando houver uma sentença homologatória, e essa sentença homologatória homologar renúncia, homologar transação, acordo, ou homologar reconhecimento do pedido, temos também uma decisão de mérito. Segundo o artigo 490, mérito é julgamento dos pedidos, procedentes, improcedentes ou parcialmente procedentes. Sim, tens razão. Quando dizes isso, tens razão. Segundo o artigo 490, julgamento de mérito é isso. Só que o artigo 487 estendeu a extinção com o mérito também para a prescrição e a decadência e para a sentença homologatória de renúncia de transação e de reconhecimento do pedido. Então nós temos essas características hoje. Quando haverá mérito? Quando houver
né, análise do magistrado a respeito dessas circunstâncias. Então, primeiro aspecto é esse, a respeito de mérito. Segundo aspecto que vocês devem identificar. O mérito ou o julgamento de mérito acontece apenas com sentença? Acontece apenas quando houver extinção do processo? Não, vocês sabem que a extinção do processo acontece por sentença, certo? Certo. Tá? Então, o mérito será julgado apenas e tão somente pela sentença? Nós tínhamos essa circunstância no CPC de 73, o que foi revogado. O de 2015, não. A decisão de mérito não é apenas sentença. Isso quer dizer o quê, objetivamente? Objetivamente, que nós temos decisões interlocutórias de mérito. Então, para fins de coisa julgada, interessa a decisão de mérito. Então, havendo decisão de mérito, nós teremos coisa julgada. Esta decisão de mérito pode ser oriunda de uma sentença, que é o normal, mas pode também, existem circunstâncias que autorizam que emerja dentro dos autos decisões interlocutórias de mérito. E havendo uma decisão de mérito, poderá ocorrer a coisa julgada, tá? Então, o primeiro aspecto é esse, é entender o que é mérito e entender da onde surge esta decisão de mérito. Então, o que é mérito? É julgamento dos pedidos, não interessa se for procedentes, improcedentes ou parcialmente procedentes, julgou os pedidos, nós temos mérito. Reconheceu prescrição e decadência, temos mérito. Homologou transação, renúncia ou reconhecimento do pedido, temos mérito. Vocês podem simplificar isso olhando os incisos do artigo 487. Certo? Este julgamento do mérito pode acontecer através de dois atos do juiz. Sentença, que é o normal, e a decisão interlocutória. Então temos sentenças de mérito e temos decisões interlocutórias de mérito. Tá? Isso também tem um efeito interessante na questão recursal. Tá? Vocês vejam, a decisão de mérito ela pode ser recorrida ou por apelação ou por agravo de instrumento. Como? Depende do tipo de decisão de mérito que nós temos. Se nós temos uma sentença de mérito, o recurso adequado contra essa sentença será o quê? O recurso de apelação. Por quê? É porque é mérito? Não, é porque é sentença. Vejam, a decisão com ou sem mérito, ela não influi na técnica recursal, no uso do manejo do recurso. O que influi é o tipo de decisão. Então, uma decisão de mérito... Vocês me perguntam, Fetter, qual é o recurso que eu uso contra uma decisão de mérito? E eu digo, depende. Essa decisão de mérito é sentença? Se a decisão de mérito é sentença, o recurso é apelação, 1009 do CPC. Se a decisão de mérito é uma interlocutória, o recurso adequado será o recurso de agravo de instrumento, conforme o 1015, inciso 2. Então, para decidir, para identificar o tipo de recurso, vocês têm que identificar o tipo de decisão e não o seu conteúdo. O conteúdo da decisão vai ser importante no especial e no extraordinário. Vocês sabem que recurso especial e recurso extraordinário são opostos, são apresentados contra acórdão. E aí interessa para vocês o conteúdo, porque o especial é contra acórdão quando houver ofensa à lei federal. O extraordinário é contra acórdão quando o acórdão ofender a Constituição Federal. Então, ali o conteúdo da decisão, para fins de recurso especial e recurso extraordinário, efetivamente o conteúdo da decisão atinge, né, faz com que a gente tenha que escolher, né, a técnica, a forma, a maneira recursal. Mas enfim, fecha parênteses, voltamos para coisa julgada. Vocês já sabem então que coisa julgada vai atingir a decisão de mérito, e essa decisão de mérito pode advir, pode ter origem, tanto numa sentença quanto numa decisão interlocutória. Fechado? Mas me dá um exemplo de decisão interlocutória de mérito. Dou. O mais normal, artigo 356 do CPC. Aquele julgamento antecipado do pedido de forma parcial. Aí tem que ter um cuidado com esse termo que o CPC usa, parcial, porque esse parcial quer dizer que o julgador está julgando um dos pedidos ou alguns pedidos e determinando o prosseguimento da ação quanto aos demais. Ou seja, a aplicação do 356, ela diz respeito a uma espécie de cisão processual. Como assim cisão processual? O juiz julga alguns pedidos que já estão aptos, vou usar um termo que a doutrina gosta, já estão maduros para serem julgados,
Tá? E existem outros que não estão prontos, não estão aptos para julgamento ainda. O que neste momento não é estar apto para julgamento é necessitar de produção probatória. Então, os pedidos que não precisam de produção probatória, não precisam de instrução, já podem ser julgados antecipadamente. O juiz determinar o prosseguimento da ação contra os demais. Ora, se eu estou tomando uma decisão de mérito quanto a alguns pedidos sem extinguir o processo, é lógico que essa decisão de mérito não é sentença. É lógico que essa decisão de mérito ela é o quê? Uma interlocutória. Contra a decisão interlocutória baseada no artigo 356, nós temos o recurso de agravo de instrumento, conforme diz o 1015, inciso 2, que é uma decisão de mérito, e conforme diz expressamente também o parágrafo 5º do artigo 356. Tá? Um outro exemplo que pode acontecer, também ligado ao 356, mas é aplicando o 332, que é a improcedência liminar dos pedidos. Essa improcedência liminar, como regra, ela é total, ou seja, ela extingue a ação. Mas pode acontecer que o juiz, ao receber a petição inicial, perceba que alguns pedidos podem ser julgados liminarmente improcedentes, outros não. Tá? Então ele vai determinar o prosseguimento da ação, mas vai julgar desde logo liminarmente improcedentes aqueles pedidos. Se ele tomar essa atitude, esta decisão que julgou liminarmente improcedente alguns pedidos e determinou o prosseguimento da ação contra os demais, será uma decisão interlocutória, e sendo uma decisão interlocutória de mérito, o recurso cabível será o recurso de agravo de instrumento. Fechado? Bom, a coisa julgada, ela está definida, ela está conceituada no artigo 502 do CPC. E nesse artigo 502 do CPC, nós temos a qualidade da coisa julgada. Qual é a qualidade da coisa julgada? O que ela... qual é a característica principal da coisa julgada? Ela torna, melhor dizendo, a decisão judicial indiscutível e imutável. Então, diante da coisa julgada, a coisa julgada acarreta, dá uma qualidade, ela faz que a decisão judicial, decisão de mérito, adquira uma couraça protetora, tornando-a imutável, tornando-a indiscutível. Isto é coisa julgada. Então, quando a decisão de mérito transitar em julgado, adquirir o status de coisa julgada, ela receberá essa qualidade de imutável e indiscutível. Ela não pode mais ser alterada. Existe uma maneira de alterar, de modificar, alguns chamam de relativizar a coisa julgada, que é a ação rescisória. Isso vai ser objeto de uma outra gravação, de um outro diário, de um outro dia aqui, a forma de atacar a coisa julgada. Tá? Então existem algumas circunstâncias que relativizam a coisa julgada. Lá no artigo 505 diz isso, né? A decisão não pode mais ser alterada, salvo inciso 1, né, nos casos de alteração do estado de fato e de direito em situações de relação continuada, e nos casos expressos em lei. A ação rescisória é um desses casos expressos em lei, 966 do CPC, que permite o ataque e a desconstituição da coisa julgada através de uma ação, através de uma nova decisão judicial. Tá? O que eu quero chegar aqui nesse momento é identificar algo que muita gente não consegue identificar. Tá? As pessoas falam em trânsito em julgado e coisa julgada. Tá? O que é isso? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Quando que uma decisão de mérito se torna coisa julgada? O que tem que acontecer para ela se tornar coisa julgada? Ela tem que transitar em julgado. Tem que ser ultrapassado um prazo. Então eu tenho uma decisão de mérito e aqui eu tenho a coisa julgada. Ela tem que percorrer este caminho para alcançar o pote de ouro no final do arco-íris, né? A condição de coisa julgada. Este caminho a ser percorrido é o trânsito em julgado, é o prazo do trânsito em julgado. E aí vem a pergunta mágica: qual é o prazo do trânsito em julgado? Aonde está no CPC um dispositivo processual específico dizendo o prazo de trânsito em julgado é de tanto tempo? Não tem. Por que não tem? Porque o artigo 502 diz que a coisa julgada acontecerá não havendo mais recursos possíveis. Então, não sendo mais possível recorrer. Ou seja, a forma lógica, o raciocínio lógico é muito simples.
o prazo do trânsito em julgado é o prazo recursal. E os prazos recursais no CPC foram unificados, salvo embargo de declaração, todos os demais recursos, o prazo é de 15 dias, conforme o artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Tá? Então, não há novidade nisso, né? Não há dificuldade nisso. Tá? Prazo de recurso é 15 dias, legal. Ultrapassado o prazo recursal, o que aconteceu? A decisão de mérito adquiriu o status de coisa julgada. Pronto, acabou. Não tem o que discutir em cima desta circunstância. Então, o prazo do trânsito em julgado nada mais é do que o prazo recursal. Ultrapassado o prazo recursal sem recurso, nós temos o quê? Emergirá o quê? Aquela decisão de mérito adquirirá a qualidade de coisa julgada. Ao adquirir a qualidade de coisa julgada, ela se torna imutável, ela se torna indiscutível. E se eu apresento o recurso? Qual é uma das principais, ou um dos principais efeitos da atividade recursal? É impedir a coisa julgada. Então, o prazo do trânsito julgado está correndo. Aí eu entro com recurso. O que eu fiz? Interrompi o prazo. Interrompi o prazo do trânsito julgado. Vocês sabem que causas interruptivas, o prazo só começa a correr quando terminar, quando for julgado o recurso. Então, entrei com o recurso, interrompi o prazo de trânsito julgado, impedi que emergisse nos autos a coisa julgada. Tá? Para terminar esse nosso papo, essa nossa conversa, eu quero apenas fazer uma observação. Eu disse que coisa julgada emerge da decisão de mérito, certo? Certo, está escrito no 502, não tem novidade. E quando a decisão for sem mérito, aquelas decisões fundadas no artigo 485 do CPC, essas decisões formam coisa julgada? Eu digo que não. Alguns doutrinadores dizem que sim, classificando aquela decisão como coisa julgada formal. O que é uma coisa julgada formal? É decorrente de uma decisão judicial sem mérito que não torna esta decisão imutável e indiscutível. Por que eu posso dizer isso com segurança e certeza? Por que eu posso afirmar que a coisa julgada formal, aquela decorrente da decisão sem mérito, aquela decorrente do artigo, fundada no artigo 485, por que eu sei? Tem uma mosca aqui, eu vou comer ela daqui a pouco. Por que eu sei que essa decisão não adquire o status de imutabilidade e de indiscutibilidade? Por causa do artigo 486. O artigo 486 diz que a extinção sem mérito não obsta, ou seja, não impede que eu entre de novo com a mesma ação. Então eu posso discutir o mérito numa outra ação se a ação anterior foi extinta sem resolução no mérito. Se eu entro com uma ação querendo discutir novamente algo que já foi discutido, mérito, pedido que já foi discutido, e que já adquiriu o status de coisa julgada, o que vai acontecer? Essa nova ação vai ser extinta sem resolução do mérito, com base no 485, inciso 5, que diz: não haverá julgamento do mérito quando houver coisa julgada. 485, inciso 5. O inciso 5 diz: coisa julgada, litispendência e perempção. Então, coisa julgada é quando o magistrado, o Poder Judiciário, julga o mérito de uma demanda, julga os pedidos, ou reconhece prescrição, ou reconhece decadência, ou homologa renúncia, ou homologa transação, ou homologa reconhecimento do pedido, tudo que está ali no artigo 487, e não há recurso quanto a isso. Ou existe recurso e depois não tem mais recurso nenhum. Quer dizer que não tiver mais possibilidade recursal, o que acontecerá com aquela decisão? Ela transitará em julgado e adquirirá essa qualidade, que eu gosto de dizer, de coisa julgada, e ao adquirir a qualidade de coisa julgada, ela se torna imutável e indiscutível. Formas de ataque da coisa julgada, formas de relativização. Ataque à coisa julgada, eu gosto de usar a ação rescisória. Existem outras maneiras aí de se pensar, mas aí a gente tem que ir muito longe. Então, uma coisa simples de entender: ataque à coisa julgada, ação rescisória. Isso pode ser objeto de um outro diário, de uma outra gravação. Tá legal? Era esse o recado, era essa a conversa que eu queria ter para vocês, ou com vocês hoje, neste dia cinzento, bonito, aqui em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, fresquinho, para matar o coronavírus. O pessoal acha que eu erro o nome, eu tô brincando, por favor. Tá legal?
Esse era o recado, né? Gostou, vai lá dar um like. Não gostou, guarda pra ti. Tá? Não me manda essa energia negativa. Eu recebo essas energias, me machucam. Nós já estamos com medo do coronavírus. Tá? Não dá dislike. Tá? Não olha mais. Faz o seguinte, olha um outro. Tem lá um monte para olhar. Olha, vê se não tem um que te interessa, se não tem um que tu gosta. Tá legal? E continue mandando as mensagens me dizendo o que eu tenho que falar aqui. Tá legal? Se comportem, quando dormirem, sonhem comigo. Beijo, um abraço, tchau.